Boa noite, irmãos. Então, o pastor me passou essa tarefa hoje de compartilhar com os irmãos um estudo baseado no livro, na revista, na verdade, né? Maturidade Cristã. Então, vamos começar lendo Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. É um texto bastante conhecido e que vai ser o texto base aqui do nosso estudo. Vamos todos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema do estudo de hoje é o discípulo e a vontade de Deus. Então, antes de entrar mais especificamente no que vamos estudar hoje, é importante fazer uma distinção, né? Porque a Bíblia ela vai falar basicamente de duas vontades de Deus: a vontade soberana de Deus, que é aquela vontade objetiva. Essa é aquela que Deus decreta e acontece. Por exemplo, Deus diz: haja luz, e a luz apareceu. Haja dia, haja separação. Opa! Pequeno problema aqui, mas haja separação entre dia e noite, isso aconteceu. Então essa é a vontade que é chamada de vontade soberana de Deus ou objetiva. Mas a outra vontade que a Bíblia também fala é o que a gente pode chamar, alguns teólogos chamam de vontade preceptiva. O que seria essa vontade? É aquela vontade que Deus revela, que Ele quer que nós sigamos, vivamos em nosso dia a dia. E é sobre essa vontade que nós vamos falar. Por quê? A vontade soberana de Deus, só Ele conhece, né? É a vontade que não temos como entrar em detalhes, né? Isso está na parte de Deus. Mas o que Ele quer que nós conheçamos, Ele revelou na Sua palavra. E é sobre essa vontade que nós vamos estudar um pouco hoje. Sobre essa vontade que Deus nos revela e que Ele quer que vivamos. Eu separei um texto aqui, também bastante conhecido, Efésios 5,17, que acho que é na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E essa vontade que ele fala para que devemos procurar compreender é a vontade que Deus revelou a nós através da sua palavra. Muitas pessoas buscam entender a vontade de Deus de forma subjetiva, através de sonhos, de coisas... como eu posso falar, de visões pessoais. Por mais que Deus já tenha falado assim ao longo da história do seu povo, né? Hoje Ele nos fala através da sua palavra. E é essa palavra que devemos estudar, porque ela nos dá diretriz, princípios que nos levam a viver a vontade de Deus. E por isso nós precisamos conhecer esses princípios que Deus deseja que vivamos. Porque o ponto principal é sabermos que a vontade de Deus é o melhor para nós. Então, quando nós cremos nisso de fato, faz todo sentido buscarmos conhecê-la. Porque às vezes o que parece é que todos nós falamos muito na vontade de Deus, mas na verdade nós buscamos a nossa vontade. E por isso muitas vezes nós nos frustramos quando o que queremos não acontece.
E aí, ao longo desse breve estudo, nós vamos tentar entender como conhecer a vontade de Deus de forma segura, de maneira que possamos, ao final, estarmos certos de que estamos no centro da vontade de Deus. Então, com essa breve introdução, eu vou seguir aqui mais ou menos a ordem que o autor sugeriu na revista. Ele coloca lá condições para conhecermos a vontade de Deus. A primeira condição que ele coloca é o novo nascimento. Por que isso? Imagino eu. Para conhecer a vontade de Deus, primeiro a gente precisa conhecer o próprio Deus. E não tem como conhecermos a Deus de verdade sem nascer de novo, sem ter uma experiência pessoal com Ele. Muitas vezes a gente busca de muitas maneiras, né, viver uma vida cristã, mas a vida cristã ela só é verdadeira quando de fato há uma experiência com Deus, né? Vir à igreja é muito bom, mas se não tivermos uma experiência pessoal com Deus, não nascemos de novo, porque somente quando uma pessoa reconhece que é pecador e que por conta disso até mesmo suas decisões são tendenciosamente para o mal, é que ela vai buscar a soberania de Deus para direcionar toda a sua vida. Por isso, para conhecer a vontade de Deus, precisamos nascer de novo. Precisamos ter um encontro pessoal com Deus. Outro aspecto importante que ele coloca aqui é a percepção espiritual. Tem um versículo bastante conhecido, 1 Coríntios 2. Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí. Ali está melhor, mas eu ainda enxergo daqui. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Ih, mudou a versão. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Tem as conhecidas parábolas de Jesus, que eu acho bastante interessante, que Jesus fala para uma multidão lá. E no final, alguns voltam para perguntar a ele: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquilo, né? E é interessante que esses discípulos que voltam são aqueles de fato que estão interessados em entender a palavra de Deus. Muitos dos que estavam lá querendo milagre, querendo alguma outra coisa, e não realmente aprender de Jesus. Porque faltava a percepção espiritual. Faltava de fato ter o Espírito de Deus, estar ali, digamos assim, ligado com as coisas espirituais, né? E não com as coisas do mundo. Para que possamos também conhecer a vontade de Deus, é necessário uma vida pura. Quanto mais nos santificamos, mais fortalecemos nossa comunhão com Deus. É interessante que muitas vezes nossa mente, nosso coração parece que fica frio, fica insensível à palavra de Deus. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus muito claramente com os ouvidos, mas parece que não chega ao coração. Exatamente quando estamos afastados do Senhor. Por isso que devemos buscar nos santificarmos, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, da luz do Senhor, mais nós identificamos os nossos pecados, mais nós buscamos uma renovação de vida, de mente, como a gente leu lá em Romanos. Porque a partir do momento que a gente renova a nossa mente, nós passamos a desfrutar da boa e perfeita vontade de Deus. E por último aqui nessas condições, ele coloca disposição de obediência. Não há como você viver a vontade de Deus se você não obedece à vontade de Deus. Só conhecer no sentido teórico não é o conhecimento que a Bíblia fala. O conhecimento que a Bíblia fala é um conhecimento prático. A partir do momento que eu conheço uma série de regras e trato elas como regras, mas eu não vivo, aquilo não tem nenhum poder na minha vida. Agora, quando eu creio naquilo
de tal maneira que aquilo se transforma no meu modo de viver, aí sim de fato eu conheci a vontade de Deus. E olha como tudo está ligado. Essa obediência, ela é um ato de fé. Porque, veja, eu preciso crer que o que Deus falou é o melhor para mim, para que eu obedeça. Então, muitas vezes o que acontece é que nós não acreditamos de fato que aquilo é o melhor para nós. Parece que a gente fica duvidando. Senhor, eu entendo aí, mas veja o meu lado, né? Eu acho que desse jeito poderia ser um pouco melhor. Vê se eu não estou certo aí. E tem um texto bastante conhecido que fala sobre isso, Hebreus 11:6, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E é nesse momento que nós agradamos a Deus, quando nós, mesmo contrariando a nossa vontade, nos submetemos à vontade dele, porque cremos que ele sabe o que é melhor. Por isso que a obediência é um ato de fé. O próximo passo, depois das condições para conhecer, são os indicadores seguros da vontade de Deus. Muitas vezes a gente conhece aí, né? Pessoas buscam confirmações em sonhos, em ditos profetas, em revelações. Alguns fazem algum tipo de joguinho com Deus, né? Se isso acontecer, eu vou para lá, vou para acolá. Não é um procedimento que nós vemos nas Escrituras, né? O procedimento indicado é a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, mesmo quando não há um ensino muito específico, há um princípio que vai reger uma decisão. E por isso, o primeiro passo, o primeiro indicador seguro da vontade de Deus é ir até a palavra, confrontar com a palavra de Deus. O pastor mesmo já falou aqui algumas vezes, né? Olha, se você viu que na palavra de Deus já há uma negativa, não há por que orar ou discutir sobre o assunto, já está definido na palavra de Deus. O próprio Jesus, respondendo lá, em Mateus 22, ele fala: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Essa passagem aqui, deixa eu só confirmar, Mateus 22, versículo 29. Jesus está respondendo os saduceus, né? Que perguntaram se a mulher casar com o marido e ele morrer, não deixar filhos, ela casar com os irmãos, né? E esses também não deixarem filhos, de quem ela vai ser esposa. Isso porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então Jesus diz o seguinte: olha, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, esses homens, eles tinham acesso à palavra de Deus, eles conheciam a palavra de Deus, eram membros do Sinédrio, né, da cúpula religiosa. Mas Jesus fala que eles não conheciam as Escrituras. Ou seja, não basta ler, é preciso entender. E por isso nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra de Deus. A gente vai falar mais à frente ali da meditação. Mas a outra chave, né, de segurança para entender a palavra de Deus é a oração. Porque na oração nós adequamos os nossos pedidos à vontade de Deus. É muito interessante. Já aconteceu várias vezes de eu estar orando por uma coisa e no final minha oração é a seguinte: obrigado, Senhor, porque não aconteceu o que eu pedi. Não é? Então, o que acontece? Através da oração, muitas vezes, nós estamos alinhando nossos pedidos, a nossa vontade à vontade de Deus. Deus vai trabalhando no nosso coração e ao final nosso pedido até muda. E isso é que deve acontecer na oração. Não uma imposição, né? Obrigando Deus a fazer o que eu quero, mas aquela oração sincera, pronta a ouvir, para que nós sejamos moldados à vontade de Deus. O outro tópico, a meditação. Então não basta ler a palavra de Deus como um livro qualquer. É preciso se dedicar. É preciso se ocupar da palavra de Deus.
Porque tem muitos textos que requerem realmente um estudo mais aprofundado. E graças a Deus hoje nós temos acesso a muitos materiais gratuitos até. Só precisamos ter cuidado, né, na hora de selecioná-los. Mas existem bastante comentários, inclusive vídeos, né, de bons teólogos aí que ajudam a entender bastante. E aí, por fim, bom senso e conselhos sábios. Bom senso, eu entendo aqui que algumas coisas são tão óbvias que fica claro que não é a vontade de Deus, né? Você pedir para... Pastor, dá esse exemplo, né, do jugo desigual. Você vai pedir por alguma coisa que o próprio Deus já falou que não deve ser. Faltou bom senso aí. Então a gente precisa ter bom senso também na hora de perceber a vontade de Deus. Algumas coisas são claras, então precisamos usar do bom senso. E conselhos sábios. Há assuntos difíceis que, de fato, a gente precisa de um conselho, de uma pessoa idônea, de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, que possa nos auxiliar em alguns momentos da nossa vida. Então, são vários indicadores aí que nós podemos utilizar para estar seguros da vontade de Deus. Se em um desses indicadores aí tem algum ruído, a gente precisa parar e pensar um pouco mais antes de tomar qualquer decisão, para que, de fato, nós vivamos segundo a vontade de Deus. E quais são os resultados, então? A gente já falou aqui das condições para conhecermos a vontade de Deus, dos indicadores seguros da vontade de Deus, e agora a gente vai ver os resultados de estarmos no centro da vontade de Deus. Esse é o ápice aqui do estudo, porque é impressionante que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o nosso coração fica em paz, né? E essa paz é muito particular, porque ela não depende das circunstâncias. Às vezes, as circunstâncias estão contrárias, elas não estão favoráveis. Mas quando você tem a certeza de que você está no centro da vontade de Deus, mesmo passando aquela tribulação, aquela dificuldade, você está em paz, você está seguro, né? Porque Deus está no controle e você tem essa certeza. E aí tem um texto de Colossenses 3,15 que fala que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Portanto, que a paz de Cristo de fato, para que a paz de Cristo de fato seja juiz, né, em nossos corações, é preciso que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Quando nós temos qualquer dúvida sobre isso, nós somos inconstantes. Quando não temos certeza que estamos no centro da vontade de Deus, a gente dá um passo aqui, aí diz, será? E aí você já fica com medo, tem gente que fica com medo de, será que Deus vai me castigar agora, se vai dar tudo errado, né? Mas, na verdade, a gente tem aqueles indicadores seguros, palavra de Deus, oração, meditação, bom senso, conselhos sábios, tudo isso para nos ajudar a ter essa segurança e aí sim podemos experimentar essa paz de Deus. E essa paz de Deus e outro resultado, na verdade, né, de vivermos no centro da vontade de Deus, o que o autor chama aqui de êxito, eu vou dizer assim, bem-aventurança. Você vive num estado de felicidade, de tranquilidade, que é inexplicável às vezes. Eu conheci pessoas que estavam vivendo fases da vida muito difíceis, mas essas pessoas transmitiam uma paz, uma alegria que é inexplicável aos olhos humanos. Como assim o irmão está passando por aquilo e está vivendo assim tão de boa? Só Deus pode fazer isso. E quem vive no centro da vontade de Deus também vive tranquilo porque ele tem a certeza de que Deus está no controle. E aí aqui é uma lógica, vamos usar uma lógica. Olha, se Deus é todo poderoso, tem poder de fazer, né,
tudo que obviamente não contraria a sua santidade. E ele tem um prazer em nos fazer o bem. Ele é bom, ele é fiel, ele não muda. Então, o que nós poderemos temer diante de tão grande, de um Deus tão grande, tão poderoso, tão bom e fiel, que não muda? Essa é a garantia que todos os que estão no centro da vontade de Deus têm. E eles têm também o quê? Convicção. Porque, apesar dos resultados nem sempre trazerem, digamos assim, uma calmaria que a gente deseja, né? Às vezes eles demoram um pouco a vir, mas quem crê no Deus que dá a garantia lá, né? O Deus que é fiel, que é bom o tempo todo, vai se manter firme nessa convicção, porque ele crê que Deus está no controle. Isso só é possível na vida de quem, de fato, tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque, se os irmãos prestarem atenção, o elo aqui para que a gente viva a vontade de Deus é a fé. É a certeza de que Deus está no controle. É a certeza de que Deus é bom. É a certeza de que Ele não muda. Todas as vezes que a gente se desespera, se angustia demais, é quando a gente acha que nós perdemos o controle. Quando a gente acha que não estamos no controle, a gente fica desesperado, né? E agora? Mas aí é a hora que a gente tem que exercitar a fé. Mas Deus está no controle. E esse é um grande desafio. Falar aqui é fácil, né? Mas é muito difícil no dia a dia a gente viver dessa forma. Porque a gente tem essa tendência de sempre querer estar no controle. De sempre querer tomar a decisão, de sempre querer ter certeza do resultado. E a questão é que na vida a gente não tem certeza de nada. A vida é muito inconstante, imprevisível, né? Nós não temos certeza nem se vamos chegar em casa hoje, é um negócio. Então, quando nós nos colocamos como os senhores da nossa vida, nós de fato teremos muitas dificuldades de vivermos a vontade de Deus. Porque, primeiro, nós não vamos querer largar a mão do controle. E aí, sem abrir mão disso, sem depender de Deus, como a gente vai confiar nele? Como a gente vai viver essa vontade em nossa vida? Eu sempre me supero, né? Toda vez mais um recorde aqui de velocidade. A conclusão é a seguinte: somos felizes e desfrutamos da verdadeira paz, não quando as circunstâncias são favoráveis, mas quando estamos no centro da vontade de Deus. É algo que nós vemos na vida de todos os personagens bíblicos. Eles, quando a gente vai olhar para a realidade deles, as circunstâncias não eram favoráveis, né? Davi foi ungido, demorou muito tempo para assumir o trono. Foi perseguido pelo Saul. Correu risco de vida. Lembrar de outro aqui, apóstolo Paulo. Viveu tanto tempo preso. Quando não foi perseguido pelos cristãos, né? No início, foi pelos judeus, que era sua antiga religião, né? Então ele sempre foi perseguido. E muito tempo preso. E esse homem é um dos que escrevem lá: posso todas as coisas naquele que me fortalece, lá em Filipenses, porque ele realmente pôde passar por todo tipo de aflição e de dificuldade. Mas a diferença que fez na vida dele é porque ele tinha certeza de que a vida dele estava no controle de Deus. E aí por isso ele fala, né? Até aquele hino que a gente canta: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Porque ele tinha a certeza, a garantia, a confiança de que ele estava no centro da vontade de Deus. Então, a lição que fica para nós é a seguinte: nossa busca diária tem que ser viver na vontade de Deus.
não procurar ter controle das circunstâncias. Primeiro que a gente não vai conseguir, né? E depois porque mesmo que a gente tenha um aparente controle, nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Então, é bom que não estejamos no controle. É bom que Deus esteja sempre no controle. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa tarefa difícil de viver no centro da vontade dele. A irmã Claudilene vai vir, mas eu vou fazer uma oração. Não sei se vai fazer uma oração final. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra, nos dê sabedoria, nos dê mais fé também. Acho que é um ponto importante para que a gente possa, apesar das circunstâncias contrárias, não desanimar, não deixar de viver de acordo com a vontade de Deus. Não procurar caminhos curtos, não procurar outros meios, mas continuar confiando que o Senhor tem o melhor para nós. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, reunidos, porque cremos, Senhor, que o Senhor nos ouve, que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, que o Senhor Deus não falha, não muda, e é porque cremos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus presente, Deus, que entregamos aqui, Pai, nossas vidas, nossas preocupações, nossas angústias, Deus, e pedimos ao Senhor que nos ajude, Deus, a viver uma vida de fé, uma vida que seja de acordo com a Tua vontade, não com a nossa. Sabemos, Deus, que não é fácil, mas cremos, Deus, que pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nós, podemos viver essa vida de fé, essa vida de obediência à Tua palavra. Que o Senhor seja sempre o centro da nossa vida, dirija os nossos caminhos, Deus, para que assim possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos dá uma boa noite, é o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, amém.